Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Alesp Conecta. E no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a volta do auxílio emergencial. Por isso eu trago aqui para conversar com a gente hoje o Dr. Antônio Carlos Moradi, ele que é advogado, e vai falar um pouquinho com a gente sobre essa polêmica volta do auxílio emergencial. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Tá? Eu que agradeço, doutor, você está aí, né, sempre conversando com a gente sobre diversos assuntos, né, que estão acontecendo. E agora a gente vai conversar, né, sobre essa volta, né, do auxílio emergencial. A gente sabe o quanto o auxílio emergencial ajudou, né, o cidadão no ano passado. E eu queria que o senhor falasse dessa volta, embora, né, não seja no mesmo valor. Ok. Por enquanto ainda é uma situação um pouco duvidosa, né? Não se sabe ainda qual o valor exato, mas se sabe que seria aplicado a partir do mês de março, em 4 parcelas. Alguns dizem R$200, outros falam em 250, né? E nosso presidente fala em 300, mas esses 300 nós não sabemos se realmente vai ser aceito pela equipe econômica. R$200, R$250, creio que seja um valor que possa realmente passar pelo Congresso, né? Porque nós estamos falando aí de 40 bilhões de reais, né? Pois é, doutor. E quando a gente fala, né, sobre a volta do auxílio emergencial, como o senhor mesmo já falou da questão econômica, a gente sabe que o país passa, né, por problemas aí com as contas públicas, e o senhor bem disse que esse valor, né, que o presidente chegou a citar, talvez não seja aprovado. Será mesmo, então, que o país tem condição aí de oferecer esse auxílio por mais algum tempo? Olha, é necessário que se ofereça isso. Ainda nós estamos vivendo um momento rigoroso da pandemia, né? É uma situação totalmente desfavorável para o Brasil, essa condição pandêmica que nós estamos passando. Enquanto ela estiver aí latente no nosso país, o Brasil não vai sair de onde está. Não terão investimentos, não terão empregos. Nós podemos dizer até que o número gigantesco de empresas que foram fechadas, né, certamente coíbem a possibilidade de existirem novos empregos. Sem empresas, sem empregos. E nós não podemos achar que toda essa população desempregada vá, de repente, ir para o mercado como empreendedores. Existem os empreendedores e existem aqueles que atuam pelo empreendedorismo, né? Para o empreendedorismo. Agora, se o país tem condições de arcar com isso, tem. Você veja pelo aumento dos combustíveis e do gás, né? Onde eles estão tirando esses valores para fazer frente a esse auxílio emergencial, né? Agora, estão esperando sair a PEC emergencial também, né? Para que dê uma legalidade a esse feito, né? A essa aplicação, né? Do auxílio emergencial. Agora eu vou pegar esse ganchinho, né, do que o senhor falou aí dos preços e vou te fazer uma outra pergunta com relação ao auxílio, né? Eu queria que o senhor explicasse a relação, então, do auxílio com a inflação, com a inadimplência e com o desemprego também. Vamos lá. O auxílio emergencial, ele não vai melhorar em absolutamente nada a economia. Alguns membros do governo falam que melhoraria muito, né? Aqueceria a economia. Não aquece. Ela simplesmente mantém do jeito que está, e o jeito que está realmente é muito precário. Se for 200, 300, 400, 500, R$1.000,
ainda assim vai continuar precário. Não venham dizer que esse valor modifica em alguma coisa a economia, porque não vai modificar. Por quê? Porque os preços estão subindo. Se você entrar no supermercado, você vai ver que o que você comprava com R$ 100 ontem, hoje você não compra nem metade, né? E, portanto, esses valores eles vão ser realmente para a aquisição de uma cesta básica, essa é a verdade, né? E durante o período de 4 meses. Agora, será que no período de 4 meses nós vamos conseguir erradicar a pandemia? Óbvio que não. Então, teremos aí pela frente momentos muito difíceis, muito difíceis. E quando a gente fala na questão do desemprego aí relacionado com o auxílio, o senhor acha que tem alguma relação? Então, o desemprego ele é muito alto, a gente vê a olhos nus, não é? Só que ele não vai melhorar enquanto não houver um equilíbrio nessa balança econômica, né? Um articulista famoso, o Krugman, falou que essa situação só vai melhorar a partir de 2027. Por que ele diz isso? Não foi só no Brasil. Em todos os países do mundo, as empresas sucumbiram por conta da pandemia. Vamos aí falar de restaurantes, por exemplo, área de alimentação, né? Você vê que pelo menos 50% não existem mais no mercado, né? Ora, essa mão de obra que está aí está totalmente solta no mercado, sem qualquer tipo de benefício, a não ser alguns com o Bolsa Família. Mas é interessante que, enquanto a gente não pensar nesse reencaixe dessa corrente operacional do mercado, nada vai acontecer. E isso volta ao auxílio emergencial. Ele tem que ser pago durante todo um período que venha a trazer para todos uma certa segurança, pelo menos no sentido alimentar da questão, né? As pessoas precisam comer, pelo menos, né? E hoje saiu uma notícia muito interessante, que eu vi na Folha de São Paulo há pouco, que aqueles que têm a declaração com valor até 23 mil reais ano e que receberam auxílio emergencial vão ter que devolver. Ora, 23 mil reais ano também é um valor muito pequeno, né? E esses valores que foram recebidos durante todo esse período, eu acho que contribuíram bastante para que essas pessoas pudessem sobreviver. Quer dizer, o desequilíbrio é constante, né? E eles, a equipe econômica, ou seja, lá os nossos governantes atuais, eles não conseguem fazer uma análise um pouco mais profunda, né, sobre essas questões, e sim superficial, né? Totalmente superficial. E, doutor, agora quando a gente fala, né, no valor aí a ser pago pelo governo no auxílio emergencial, e aí a gente fala de inflação, e tem toda essa questão que o senhor mesmo falou, aumento de gás, você vai no supermercado, tá tudo muito caro, tudo tá aumentando, e como o senhor bem disse, as pessoas precisam comer, mas 250 ou 300 reais, não dá, né, o doutor, para sustentar uma família, por exemplo. Óbvio que não. A gente sabe que é a condição que o país tem hoje, né? Seria que o governo tem condição para não piorar a situação do país. Mas quando a gente fala, por outro lado, do trabalhador, da pessoa que precisa desse auxílio, tá bem complicada a questão, né? Totalmente, totalmente. Veja, eu penso da seguinte forma. Eu acho que as pessoas têm que ter um mínimo de condições nesse momento. O momento é grave. O momento é muito grave. Existe, se vocês passarem nas ruas do Brasil inteiro, vocês vão ver tanta gente dormindo
embaixo de pontes, embaixo de soleiras. Eu acho que a política social, nesse momento, deve ser diferenciada. Se não for diferenciada, nós vamos ter alguma situação muito grave aí pela frente. E não vai ter paladinos, não terão, melhor dizendo, paladinos, que possam frear esse tipo de situação. Em relação à inflação, veja, ela é galopante, mas ela é oculta. Nós não conseguimos senti-la em números, né? Óbvio, estamos tentando segurar esse tipo de situação. Mas nós sentimos, eu, você, o telespectador, está sentindo isso no seu bolso, na sua ida ao supermercado, ou seja lá onde for. Agora, essas pessoas que necessitam desse auxílio emergencial, que são milhões e milhões de pessoas, elas precisam de até um pouco mais. Eu penso dessa forma. Agora, da onde tirar? O governo sabe muito bem de onde tirar. Existem aí uma série de pontos que podem ser atingidos sem aumentar ainda mais a inflação ou sem diminuir o caixa do Tesouro. Então, na sua opinião, existe aí talvez um desequilíbrio dos próprios gestores públicos na hora de pensar essa política pública para ajudar esses que estão necessitando mais, né? Como o senhor bem disse, todos nós estamos sentindo, mas a gente sabe que existe uma parte da população grande que sente mais ainda. Sem dúvida nenhuma, claro. Desde o começo desse governo, nós não sentimos um apoio a essa questão, a questão social. Desde 2018, que a gente vem sentindo que as coisas estão se modificando, mas modificando em desfavor da sociedade, né? No sentido econômico da questão. Tá? Eu sou advogado, né? Mas eu posso dizer claramente que todas essas questões que são vistas e sentidas, né, por todos nós, elas podem ser freadas em alguns pontos, em algumas situações. Por exemplo, eu conversei há pouco tempo com um entrevistador falando sobre o aumento dos combustíveis, né? E se perguntava como que se faria para se defender em relação a isso. Ora, existem inúmeras possibilidades de fazer essa defesa pelo meio jurídico, né? A sua entidade de classe pode contribuir com isso, por exemplo, né? Os sindicatos podem contribuir com isso. Só que esse governo e o governo anterior diminuiu a capacidade, a potência que essas instituições tinham para defender a sociedade. Ora, se isso vem acontecendo por algum motivo. E o motivo é realmente essa apatia que vem acontecendo, que a gente vem assistindo, de ninguém agir em nome dessa sociedade, né, que está sofrendo demasiadamente. A inflação vai continuar, a bolsa caiu, mas vai subir. Para poucos isso vai ser interessante, não para essa sociedade, para essa população que está sofrendo absurdamente e que vai receber R$200 por mês durante 4 meses. Isso é um absurdo. Sim, e quando a gente fala, né, a gente está passando por uma crise aí muito complicada. O que pode ser feito, doutor, para que o país saia dessa situação de crise aguda? A gente sabe também que, assim como um empresário, assim como um gestor numa empresa, ele tem que pensar sempre numa possível crise. E a gente sabe bem que há bastante tempo, né, falo não só desse governo, mas de outros, não se pensa em crise. Não se estava preparado para passar por uma crise. E eu queria que o senhor falasse com relação a isso. É interessante, isso é uma boa questão, porque entra um fato que é muito ligado ao meu trabalho, né? As empresas, as pequenas empresas, que são as que mais geram empregos, elas foram abandonadas de algum tempo para cá.
Com o governo Temer, já o BNDES, a partir daquele momento, já começava a abandonar a ajuda econômica para que essas empresas pudessem ter um pouco mais de potência e sobrevivência no mercado, né? O que aconteceu foi que o dinheiro saiu do mercado para os pequenos e médios empresários. E com algumas situações de crise também fora do Brasil, as commodities caindo preços, etc., levou a essas empresas a também sofrerem indiretamente essa questão. O que se precisa fazer? Nós precisamos dar um pouco mais de capacidade para esses empresários que ainda sobrevivem, para que eles possam ter mais pujança e entrar no mercado com um pouco mais de capacidade e gerar emprego, porque são eles que geram os empregos. Não é o agronegócio que vai dar emprego, o agronegócio não dá emprego. O agronegócio traz divisas para o país. Mas a indústria, antigamente, ela também gerava divisas, né? Existem empresas nacionais que se tornaram multinacionais, começando com um fundo de garagem, não é? Por que a gente não poderia dar continuidade a esse trabalho, né? A essa política, para que novas empresas, novos empreendedores, novos empresários possam surgir e fazer com que suas empresas cresçam e facilitem, ajudem a economia do país. Só agronegócio não vai funcionar. Essa é a realidade. Doutora, a verdade é que a gente fala muito da pandemia, né, quando a gente fala em crise econômica, mas a gente não pode apenas colocar, né, a culpa na pandemia. Era algo que já vinha acontecendo, a gente sabe o quanto desemprego era o problema antes da pandemia já. A economia estava dando passos, né, de que melhoraria a partir desse ano, antes da pandemia. Então a gente sabe que a gente já vivia uma crise muito antes e que hoje, na verdade, se põe a culpa na pandemia, né? Olha, eu não vejo por aí, viu, Thay? Você sabe que eu concordo com o que você fala, você tem ideias ótimas. Mas eu, como advogado atuante na área empresarial, eu já há 4 anos vejo os empresários sofrendo muito e nunca vi uma melhora ou vislumbrei uma luz no final do túnel. Nunca, em nenhum momento. E se você entrevistar N tipos de empresários de todos os setores do Brasil, você vai ver todos falando a mesma coisa. Para você ter uma ideia, no ano de 2020, teve o Pronamp, que foi um auxílio emergencial para as empresas, né? E ele era contabilizado, né, a liberação desse valor era contabilizado a partir de uma demonstração de faturamento daquela empresa que estava pleiteando por esse valor, por esse financiamento. O que aconteceu? Você apresentava 100 e recebia 10. Ora, o que as empresas, no ano de 2020, lá naqueles meses de março a julho, foi terrível, né? O que elas fizeram, o que elas puderam fazer com esses pequenos valores que receberam? Nada, né? Pagaram metade de uma folha atrasada, né? Então, tem que ser reanalisada essa situação, porque a melhora no setor empresarial não acontece. Acontece para muito poucos, muito poucos. E isso fica patinando com o tempo, e fica patinando. E eu ainda estou cada dia mais acreditando em Paul Krugman e em 2027 para frente, né? E, doutor, quando a gente fala, né, que o senhor que é desse ramo empresarial, a gente fala que os empresários estão sofrendo bastante, isso sem dúvida. Mas a situação muda de empresário para empresário, do microempresário para o pequeno, para o médio, muda, né? Isso já vinha se vendo antes da pandemia também. Sim, sem dúvida nenhuma. O pequeno empresário geralmente é o que tem menos apoio na realidade, né? Há um tempo atrás, na Itália, foi lá que foi desenvolvida essa questão da microempresa, etc., com as pequenas cooperativas de microempresas.
onde as famílias, né, se uniam com as suas pequenas empresas e trabalhavam para certos setores. Então, a alta costura, por exemplo, italiana, que é uma coisa, para a Itália, uma coisa muito importante, né? De lá sai muito da moda no mundo, né? Era feita por esses grupos de pequenas empresas, né? A Itália mudou a política deles e isso praticamente acabou. Esses produtos todos de alta qualidade, né, são fabricados em outros países, né? Ninguém fala da Turquia, mas a Turquia fabrica muito da alta costura da Europa, né? Não mais a Itália, a França, etc. Né? O Brasil, ele adotou essa condição também da microempresa, mas o Brasil não, ou talvez até os sindicatos ou as associações, elas não formularam essa condição de juntar de uma forma forte, né, essas microempresas para que elas atuassem em conjunto em favor de algum nicho de mercado, etc. Né? Então, a microempresa, alguns falam, não, mas a tributação é baixa. Sim, a tributação é baixa, mas é condizente com o seu faturamento. Então, significa que ela sempre, em várias situações, vai ficar sempre no mesmo lugar. Sem o auxílio, por exemplo, de um Banco Nacional de Desenvolvimento Social, fica muito difícil de se crescer. E o BNDES fazia esse trabalho muito bem, muito bem. Muitas empresas estavam crescendo com o auxílio desse Banco de Desenvolvimento, que é poderosíssimo para um país em desenvolvimento como o nosso, né? Muitos outros países também têm isso, não é só o Brasil, e todos eles oferecem esse auxílio. Agora, a média e a grande empresa, eu não vou falar as mega operações, as mega indústrias, ou as multinacionais, mas a pequena, média e grande empresa também sofrem. Se você reparar no ABC Paulista, existiam muitas boas empresas, grandes empresas, e elas também perderam o seu poder de mercado, né, em detrimento de uma série de situações que eu não vou comentar isso, porque vai sair do nosso foco, e fez com que a nossa indústria, né, a nossa planta industrial, por exemplo, do ABC Paulista, ou vamos falar até da Grande Camaçari, que não é só polo petroquímico, também é industrial, diminuiu assim demais. Se você quiser hoje montar uma empresa na região industrial de Camaçari, que é a Grande Camaçari, lá tem armazéns sobrando, vazios, que as prefeituras entregam para você montar a sua indústria para oferecer emprego, né? Todo mundo gostaria de fazer isso, mas com que dinheiro? Tem que ter auxílio de alguém. É verdade. E o que faltou, doutor? Acho que principalmente nesse momento da pandemia, o que faltou, o que talvez o governo pode fazer para ajudar também os pequenos e médios e até os grandes empresários? Faltou a política, né? A política econômica para o pequeno, para o médio, né? Até para o grande. O grande também, na realidade, para o Brasil não é grande, né? Mas faltou essa política, né? É uma política social, essa é a verdade. Não adianta. O liberalismo, ele fez o mundo crescer, fez o mundo ficar pequeno, mas, ao mesmo tempo, para nós, para outros países igual ao nosso, isso não foi tão bom. Nós tínhamos que ter um Estado forte que pudesse olhar para nós, ver essa situação que passa o empresário brasileiro e poder contribuir com isso, né, para que ele crescesse, né? E o que a gente vê hoje? Empresas quase que quebradas, outras que já não existem mais, desemprego, porque as empresas não existem mais, né? E o que você tem que fazer? Mesmo em pandemia ou em não pandemia, porque muitos políticos já reivindicavam esse auxílio
há muito tempo atrás, né? Inclusive perpetuamente, não é mesmo? E as pessoas desempregadas, elas não vão conseguir qualquer benefício a não ser esse, enquanto não houver um equilíbrio social, enquanto não houver um Estado forte que possa contribuir com a sociedade num todo. É verdade, tá certo, doutora. A gente chegou aqui ao finalzinho do nosso programa, mas eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente na Rede Alesp, agora aqui no Alesp Conecta. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado, obrigado. Então... Esse foi mais um programa Alesp Conecta. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.